Camargos Cast, começando hoje com dois convidados queridíssimos. E vocês, estão bem? Estão gostando do nosso conteúdo? Estão curtindo? Estão compartilhando? Estão comentando? A gente acompanha tudo lá, viu? Somos nós mesmos que respondemos, acompanhamos. E é muito legal ter esse feedback de vocês, tá bom? E hoje eu quero dizer que primeiro o Eduardo chega a qualquer momento, tá bom? Não sintam a falta, daqui a pouco ele chega aí. E eu tenho dois convidados aqui, queridos demais, queridos demais. Um convidado que eu já conheço há muitos anos e uma convidada que minha sensação é que eu também já conheço há tantos anos, porque a nossa afinidade é muito grande. Então estou aqui, vamos passar a câmera para Paulo Porfírio, Paulão. Sou eu. E a Augusta Soto, a Guta. Pode ser assim? A Guta. Muito bem, então bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Valeu. Muito legal ter vocês aqui. Sempre tem aquela coisinha da agenda, a gente conseguir conciliar, tá todo mundo aqui. É um desafio, mas hoje eles estão aqui sim. E nós vamos falar um pouco sobre consciência negra. Consciência negra. É um tema importante, é um tema relevante. Eu, particularmente, aprendi muito nos últimos anos sobre esse tema. Eu me identifico como negro. Aprendi as diferenças, muito com a ajuda da Guta. Muito obrigado, Guta. Acho que o seu papel lá na empresa, eu conheço a Guta, nós trabalhamos na mesma empresa. Sim. E ela tem um papel lá na empresa que eu vou passar para ela, poder explicar um pouquinho. Vou passar para o Paulão poder se apresentar e falar um pouquinho. Então, ladies first. Olá. Primeiramente, obrigada, Michel, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho com você. Foi difícil realmente, né? A gente conseguir conciliar a agenda, mas deu certo. Deu certo. Que bom que deu certo. E como você falou, assim, na minha vivência, né? Eu trabalho na Iron Mountain junto contigo. E a gente tem um trabalho muito bacana lá nos comitês de diversidade, né? E eu atuo desde 2018 no comitê de diversidade. A gente trata alguns recortes lá, que é o racial, o pessoas com deficiência, o de gêneros e o LGBT. E eu sou responsável ali pelo grupo Afro, né? Tô desde 2018, né? Trazendo essas questões raciais. Como você falou, são questões que a gente vai aprendendo, a gente vai desconstruindo, vai construindo. E aí eu venho trazendo esse trabalho, aprendo muito com ele também, venho aprendendo desde lá. E só um comentário, você sabe que eu entrei na área em 2021, e aí a Uzi, minha diretora na época, ligou e falou assim: Michel, posso fazer uma pergunta? Como que você se identifica? Aí eu me identifico, como eu não sou familiar, como eu não era familiarizado com essas questões, eu falei, eu me identifico com Latam Program Manager, é o Project Manager. Aí ela, não, doida. Tá, não, me identifico como negro. Né? Me identifico como negro. Tá, você gostaria de participar como aliado do grupo, tal, do grupo Afro da Iron Mountain? Nossa, que legal, não sabia. E sim, gostaria. Foi aí que eu comecei a ter essa educação também ali junto com vocês. Sim, a Uzi, ela começou comigo no grupo também, então a gente tem uma estrutura, né, dentro dos grupos ali, sempre tem uma pessoa que tá dentro ali, que tá mais estratégica, então geralmente tá no corpo diretivo para nos direcionar estrategicamente nas ações. E ela sempre foi muito ativa no grupo. Sou fã dela, gente boa para demais. conhecer, para aprender, e foi muito bacana porque quando você trouxe né, trouxe essa fala, e eu comecei a pensar na Uzi desse momento, eu pensei nela perguntando, e o quão intencional ela foi nesse momento, né, da sua contratação, de ter você no grupo, de fazer você realmente se sentir pertencida ali, foi muito bacana, acho que foi um movimento muito bacana que ela fez, que ela vem fazendo, na verdade, né. Ela tem que vir aqui, Uzi, corta aqui a câmera, queremos você aqui, hein? Sim. Paulão, ou Paulo Porfírio, como é que eu vou falar com você? Só aí vou chamar você de Paulão. É Paulão e Guta. Oi, Guta. Fala, Paulão. Bom, vou aproveitar o gancho aqui e fazer um elogio, já que vocês trabalham na mesma companhia, né? Sim. O quanto é importante esses grupos de afinidades dentro das empresas, né? Tanto para as vagas afirmativas, quanto para o empoderamento também. Então, as minorias, elas acabam não tendo oportunidade de ingressar numa companhia tão grande como a Iron Mountain. Podia falar o nome da empresa? Acho que sim. A gente Vocês já falou. falaram. Acho que sim. Eu Então... falo o nome de tudo. Iron não me processe. Sem name rights, né?
E para nós negros, né? É muito importante ter esse lugar de fala, ter esse espaço, ter um local como uma empresa, como dessa magnitude, poder dar essa oportunidade, né? Então a gente começa a entender como as empresas estão enxergando o mercado de trabalho, como eles estão enxergando também essas oportunidades e, obviamente, também dar essa oportunidade para quem tá buscando, né? Tá na luta. Não é um processo muito fácil, né? As pessoas que são oriundas da periferia não têm uma oportunidade tão grande assim de poder somente ficar estudando, né? Para poder ingressar numa faculdade pública. Você veio de qual periferia? Eu já sei, mas a audiência não sabe de qual periferia Deixa eu... de São Já fui Paulo. falando aqui, nem me apresentei, né? Bom, eu sou nascido e criado na periferia da cidade de Tiradentes, que é o extremo leste de São Paulo. E lá eu pude ver diversas coisas, né? Tanto boas quanto ruins. Então, a única figura que eu tinha de homem íntegro, trabalhador, era do meu pai, né? Que era uma pessoa que trabalhava muito, não deixava faltar nada em casa, né? Sempre procurava deixar a gente à vontade, pra gente poder se divertir. Nunca deixou faltar uma roupa legal, um tênis legal pra gente poder usar. Eu sempre gostei de esportes, né? Então, era um tênis a cada 6 meses. E quando a gente é adolescente, pré-adolescente, a gente quer sempre andar bem vestido, né? E assim como o Michel também, a cidade de Tiradentes é uma Coab também. E aí, tudo que a gente faz é lá dentro, né? A gente dificilmente vai pra fora pra fazer alguma coisa. Então, quando a gente cresce num lugar como esse, você presencia coisas muito ruins, né? Sim. E você não tem exemplos bons, assim, muitos exemplos bons. E hoje em dia não, hoje em dia tá todo mundo conectado, naquela época não tinha tanta coisa, não tinha tanta conectividade, as pessoas se falando tanto à distância, né? E aí eu comecei a ter essas oportunidades quando eu comecei a ir, né, sair de lá para poder procurar emprego. Que aí eu comecei a ver o mundo lá fora literalmente, né? Eu também, eu posso dizer que essa questão de racial, de preconceito, de sentir diferenças, eu não senti durante a minha infância, até mesmo durante a minha adolescência. Mesmo frequentando desde muito jovem, eu frequentava uma religião japonesa, né, de origem budista, shintoísta, chamada Perfect Liberty, que foi onde eu conheci o Paulão, lá com meus 16 anos, não faz tanto tempo assim. Você que tá dizendo. Vai fazendo as contas. Então, eu não, mesmo nesse cenário, eu não senti nenhuma questão racial. Eu comecei a notar na hora de procurar emprego. Porque daí quando eu colocava lá Rua Belém, 773, Coab 1, Carapicuíba, não chamavam. Porque eu entrei na época, a gente entregava currículo, né? Sim. Nas portas a gente ia entregar currículo e tal. E quando eu colocava o endereço da minha avó, na Rua Izanga, lá na freguesia do Ó, aí chamavam pelo menos pra uma conversa. E eu rezava, e eu percebia assim que comecei a notar as diferenças. Falei, caramba, tinha um japonesinho passou. Eu passei. Aí eu conversando lá, eu sabia que o japonesinho não tinha toda. Mas só por ser japonesinho, porque o brasileiro gosta, né? Sim, sim. Dessas coisas. E aí eu fiquei, ai meu Deus, vou fazer tal entrevista, tomara que lá. São os estereótipos, né? E é Sim. muito novo ainda, sei lá, 14 anos, que nessa época a gente começava a procurar emprego, né? Sim, sim. Pegar panfleto, os currículos. E aí eu comecei a sentir aí. Pra você também foi assim, Guta? Você sentiu isso ou não? Sim. Onde você. Não sei, né? Desculpa. Você pode explicar, falar de onde você cresceu? Eu também sou da periferia. Eu sou da favela do Jaguaré, ali pertinho. Então, nascida e criada na favela do Jaguaré, do lado da empresa, Sei onde onde era, é, no sei onde finalzinho da rua. E realmente a gente não tem. A gente cresce dentro daquela estrutura. A gente não tem muita referência. Você ainda teve a referência do seu pai, eu não tive. Eu cresci no matriarcado, então minha referência é a minha mãe. É? Então, meus pais se separaram assim. Eu era bem novinha e minha mãe com 4 filhos tinha que trabalhar dobrado. Ela trabalhava no hospital, ela era enfermeira. Então, assim, a gente quase não via nossa mãe, né, em casa. E aí a gente tinha algumas. Tive muito forte a referência da minha mãe ali, batalhadora, trabalhando para que a gente tenha o essencial. Eu falo assim, o essencial para a gente ver, porque a gente não tinha
muitas coisas, a gente era muito limitado, tudo muito, eu sempre falo que era tudo muito limitado. Mas hoje até eu percebo mais, eu tava até conversando com a minha irmã esses dias não, foi esse final de semana, eu tava conversando o quão sofrido não foi pra minha mãe naquela época, né? Porque a gente não tinha aquela percepção, a gente via uma escassez, a gente às vezes não aceitava aquela escassez das coisas, de não ter, mas hoje eu como mãe, eu lá tendo que ir atrás, prover lá para os meus filhos, né? Você ir atrás de educação, você realmente tentar formar um cidadão ali para o mundo, o quão difícil é, o quão complexo é. Nossa. Imagine para uma mãe solteira sozinha, né? É. Com 4 filhos, o quão difícil não era aquilo para ela. E aí eu cresci nessa estrutura. Eu tinha essa referência positiva da minha mãe, que eu sempre via ela trabalhando. Eu tenho uma referência muito bacana que eu vi a minha mãe estudando depois de nós, De né? certa idade. Exato. Ela voltando a estudar com muita dificuldade, fazendo curso técnico de enfermagem para ela poder trabalhar no hospital como enfermeira. E aí ela fazia os plantões dobrados, então eu tinha essa referência de que a gente precisava estudar, a gente precisava correr atrás para realmente ter uma condição melhor. E só que realmente é tudo muito difícil, né? A corrida ela é difícil, né? Pra gente estar ali na periferia, pra gente que nasceu, que veio dessa estrutura. E aí, quando você vai para o mercado de trabalho, a gente tem essa questão realmente do estereótipo, né? Da onde você veio também, que aí as pessoas julgam, porque você veio de determinado lugar por causa do seu. Nem CEP a gente tinha na época, né? Eu lembro que eu fui ter CEP bem depois, eu nem tinha É aquela história na CEP. corrida da vida, a gente tava lá Exato. atrás, né? Exato, que é muito o que a gente fala, né? Que assim, a gente não disparou. Isso, se a gente for falar, isso é estrutural desde a época da escravidão, né? Da época da escravidão. É uma herança, né? É uma herança que a gente carrega já há muito tempo, né? Que desde quando foi abolida a escravidão, a gente sabe que a gente largou muito atrás, né? O negro, ele largou muito atrás, porque foi dada a liberdade, mas você não tinha estrutura. Primeiro que porque você foi raptado, né? Do seu país de origem. Você abandonou suas culturas, abandonou suas famílias, veio para uma terra totalmente nova, onde que você teria ali que prover do seu esforço físico para angariar riquezas para outras pessoas, construir uma sociedade que outras pessoas iam usufruir. Então, a gente já estava bem atrás. Enquanto o senhorio estava lá estudando, estava desenvolvendo seus filhos, né? O seu legado estava desenvolvendo o seu legado, a gente estava lá, né? Os povos estavam lá trabalhando, dando seu suor, seu sangue para poder construir tudo aquilo. E uma coisa que eu não sabia foi a questão da distribuição de terras nessa época. Exato. Uhum. Deram terras, deram, ao invés. Isso ainda tá no Brasil até hoje, né? De vez de dar terra pro seu povo, deu terra pro francês, pro português, Exato. pro italiano, japonês. pro japonês. Por isso que você vê ainda hoje essas pessoas usufruindo do que foi feito lá atrás, até hoje, donos de terra tal, e não beneficiaram, foi meio que na mesma época que que ocorria Foram dois tal. períodos, né? Aham. Primeiro teve um período histórico, né, da imigração, e aí depois você teve um segundo momento que foi o pós-guerra, né? Que é os povos dos países europeus vindo aqui para o Brasil em busca de asilo, justamente ali na Primeira Guerra, na Segunda Guerra também tivemos uma leva, mas esses povos, eles eram uma mão de obra bem barata e meio que eles aproveitaram uma oportunidade, né? Não foi uma coisa assim que eles são culpados, né? Tem muitas pessoas que utilizam, às vezes, uma postura colocando como esses imigrantes são culpados por tomarem lugar Eu de... não acho que são culpados, não, Paulo, mas eu acho que a gente, de forma alguma, são culpados, mas eu vejo o quão é importante o incentivo, Sim, porque eles tiveram um incentivo ali tiveram. e os caras desenrolaram que alguns perderam tudo e foram à falência e muitos outros, cara, estão aí até hoje sustentando as famílias, cresceram, Construíram desenvolveram. impérios, né? Pra mim, Exato. foi o cenário, o aceno de, cara, você quer começar a sua vida? Toque um pedacinho de terra. Eu achei isso tão significativo, mas, poxa, poderia ter abrangido, né, também Sim. ali Nós os temos algumas a classe famílias, trabalhadora da né? época, né? Sim, nós temos algumas famílias Que não era trabalhadora, era um escravo. Sim, sim. A família Matarazzo, né? Muito tradicional aqui em São Paulo, que trabalhavam com parte de cerâmica, tecidos.
Família Yamazaki, que eram exímios especialistas em plantio, então desenvolveram várias técnicas de plantio de frutas, hortaliças, legumes, entre outras coisas também. Na região onde eu moro, na região da Jacopêssego, tem bastante terras ainda lá, tem bastante colônias japonesas, justamente que são remanescentes dessa época também, né? E era um lugar bem longínquo, era bem distante do centro. Mas existiam fazendas muito grandes, né? A família Matarazzo acabou se extinguindo, né? Sobraram só os esqueletos das fábricas pela cidade de São Paulo e em algumas cidades do interior, né? Mas foram famílias que também aproveitaram todos esses incentivos, né? Aproveitaram esse incentivo. Por isso que hoje eu acredito no incentivo, na Sim. cota. Eu acho importante, sim, falar disso e incentivar isso, sim, porque a gente viu que isso foi feito lá atrás, Sim. século passado, e a gente vê hoje o resultado positivo dessas pessoas que receberam esse incentivo. Mas eu não quero falar só disso, não, né? Senão a gente também fica muito nessa linha. Eu também queria explorar um pouco a história de vida de um pouquinho de cada um de vocês, né? Eu acho um exemplo de vida. Eu não estava perto nessa época, Paulão, mas eu acompanhei um pouco do seu aceno de não posso perder tempo, eu tenho que viver. Para mim, o que você fez significou assim, eu preciso viver. E para viver feliz, você é um cara, o Paulo é um cara positivo, é um cara alegre, é um cara otimista. E estava vivendo uma situação de adversidade Sim. tremenda, né? Que eu queria que você contasse um pouco e Guta, se você tiver qualquer dúvida, você também pode perguntar, pode falar que é um bate-papo. Tá bom. Sim, é aberto. Tá? É aberto. Fala aí. É uma questão totalmente superada já, né? Antes de entrar nesse mérito, eu queria trazer um contexto bem rápido. Por Na favor. infância, o meu pai não tinha muito dinheiro para poder levar a gente para o shopping, para parques temáticos ou coisas do tipo. Naquela época o que Play tinha Center. Play Center, né? Era o mais assim, né? Sim. Sim. E as playlands dos shoppings, que eram os fliperamas e tudo, né? Jogos de Imagino. carrinho. E ele não sobrava dinheiro, né? Porque a gente vivia ali no limite, né? Então, trabalhava para sobreviver mesmo. Então, qual que era a nossa diversão? Tanto eu quanto meu irmão, a gente gostava muito de andar de transporte público, tanto de ônibus quanto de metrô e trem. Então, meu pai pegava a gente no sábado de manhã e batia todas as estações, do Tucuruvi até Jabaquara, na linha azul também, de Itaquera até Barra Funda. Cada final de semana a gente fazia um local diferente. Conheci o Autódromo de Interlagos porque ele levou a gente até lá, mostrou, mesmo que de longe, assim, da plataforma dá pra ver um pouco, né, do autódromo, Que do trem. criatividade, né? Pra poder Sim. ocupar o tempo, E ele via que a mostrar gente as ficava coisas. vendo a cidade passando rápido ali pelos nossos olhos, ali na janela do trem, do metrô. E eu lembro que teve uma vez que eu perguntei pro meu pai, né? Que eu sou muito detalhista, eu vejo várias coisas assim, minha cabeça começa a trabalhar de um jeito, me questionando, nossa, mas por que que isso é desse jeito, né? E aí eu perguntei pra ele, pai, por que que esses bancos têm uma cor diferente dos outros bancos que estão aqui? E aí ele, não, filho, aqui é um banco, aí ele me mostrou a placa, apontou pra mim. Esse banco aqui é reservado para pessoas de idade, mulheres grávidas, idosos, pessoas com crianças de colo, pessoas com deficiência. E aí eu Certo. falei, mas a gente pode sentar? Ele falou, se não tiver nenhuma pessoa nessa condição, você pode sentar. E aí eu ficava sentado, né, nesse banco para poder ficar olhando a janela, né, junto com meu irmão, porque não dava para os dois ficarem olhando a janela ao mesmo tempo. Então ele ficava Sim. naquele banco que não era o banco reservado e eu ficava no banco reservado. Certo. E aí eu lembro que entrou uma senhora, né? E aí eu levantei, foi tipo espontâneo. Levantei assim, chamei ela olhou assim, aí ela teve que olhar para baixo, naquela época eu ainda era pequena ainda. Aí ela olhou assim, pois não, eu falei, senhora, pode sentar aqui, porque o vagão já estava cheio, né? E ela me viu que eu estava sentado ali, mas eu não tinha visto a hora que ela entrou. Aí eu chamei ela, gentilmente sentou lá, tudo. E ela agradeceu, meu pai falou, parabéns, né? Por ele tão pequeno, devia ter uns 4, 5 anos. Aí ela parabenizou meu pai por aquele ato, né? Então ela sabia que partiu dali. E aí mal sabia o meu pai que dali, né? Ele estava dando uma injeção de cidadania nos filhos dele, O Olha. exemplo, né? entendeu? Uhum. E eu mal, Educação. exatamente. Então esse foi o contexto que no meu passado, né, refletiu no meu presente, no meu futuro, né, depois daquele momento.
Certo. E aí sofri um acidente de moto em março de 2015, mais precisamente dia 28 de março, era um sábado. E aí, depois de complicações desse acidente, eu tive uma fratura exposta de tibia e fíbula na região do tornozelo. Usei gaiola por mais ou menos uns 2 anos. Uhum. E aí, depois que eu tirei a gaiola, fiquei com uma sequela muito grande, sentia muita dor. E aí eu optei pela amputação, Uhum. né? Outro contexto também que me levou a acreditar que isso seria a melhor saída, né, naquela época, em 2015 estava acontecendo o Parapan, e foi no Canadá, em Toronto. A cidade de Toronto sediou o Parapan e o Pan-Americano. Então, Aham. no hospital, em recuperação, eu assisti os atletas saltando, correndo, fazendo uma série de modalidades, utilizando próteses ou cadeirantes, amputados, cegos. E aí aquilo começou a me trazer um fio de esperança, né? Porque para Uhum. mim aquilo, o mundo tinha acabado ali, né? E aí quando eu acompanhei todas as etapas, né, que foi televisionado, né, teve uma cobertura bem bacana naquela época, e aí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. E aí passados 2 anos depois, né, quase 3 anos na verdade, em 2018 eu optei pela amputação. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas depois, essa decisão, Não foi fácil. como é que foi Na isso? verdade, eu estava muito convicto dessa decisão, porém a minha família foi totalmente contra, né? Minha mãe, primeiramente, falou: eu tive um filho saudável, um filho perfeito, e não é possível que essa seja a melhor saída, né? E todo mundo ficou com bastante medo. A única pessoa que percebeu a minha convicção foi meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo, 1 ano mais novo, e ele percebeu, conversou comigo: é isso que você quer? E eu falei: cara, eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. E mesmo que tenha uma grande chance de dar errado, eu vou fazer com que dê certo. Uhum. E aí, sempre com pensamento positivo, o médico trazendo sempre aquele cenário mais não tão otimista, mas um cenário um pouco ruim para que eu não criasse uma expectativa, né? Então ele falou: Sim. ó, Paulo, pós-amputação você vai tirar os pontos depois de mais ou menos 45 dias. Aí falei: cara, não é possível. Eu não uso drogas, não bebo, não fumo, tenho bons hábitos alimentares. Não é possível que eu não consiga antecipar essa. E aí comecei a cuidar muito bem dos curativos, né? E com 20 dias eu tirei os pontos. 20 dias. Antecipei ali 25 dias a previsão que o médico tinha me dado, que era padrão. Ele Uhum. falou: ó, 45 se correr tudo bem, porque pode ser um pouquinho mais. É, tirei os pontos com 20 dias. Aí fui protetizar. E aí ele falou, ó, para você se acostumar com a prótese, ter uma cicatrização completa, leva mais ou menos 1 ano. Só que você pode começar a usar a prótese 6 meses depois de operado. Eu com 70 dias de operado, contando os 20 dias que eu tirei os pontos, 70 dias do dia 18 de agosto, né, contando do dia 18 de agosto que foi a cirurgia de amputação, até mais ou menos ali no mês de outubro, eu já estava protetizado. Nossa, então você. E o prazo era 6 meses? 6 meses. Então, vai, juntando tudo, Caramba. 70 dias eu já estava usando a prótese, andando com a prótese, Menos de 3 meses. menos de 3 meses. Foi uma coisa assim, fora do comum. Mas aí tem outras questões por trás disso, né? Para os Uhum. médicos, para as pessoas que trabalham com isso, que vêm de fora, não conseguem entender. Mas ali foi tudo aquilo de positivo que eu tinha, a vontade de vencer aquele momento, foi o que fez eu conseguir transponer aquele obstáculo. Porque você passou por 3 anos com dor, sem poder fazer os Sim, esportes que você sempre gostou de fazer academia, sim, basquete, tal, tal, sim. tal. Então você tava murchando. Literalmente eu definhei, né? No primeiro mês ali do acidente, foi um mês que eu não tinha vontade de escovar os dentes, cortar o cabelo, fazer a barba, tomar banho, né? Assim, não tinha muita força para levantar. Eu fui internado, eu tava no dia do acidente, eu tava com 125 quilos. Aham. Que eu fazia academia, parecia um Quanto você tem trator. de altura? Só Eu pra. tenho 2 metros, Ele né? tem 2 metros de É, altura. conta bastante. Parecia um trator, né? Aham. Então, eu saí do hospital, depois da cirurgia, eu saí do hospital pesando 75 quilos. Meu Deus. Nossa. Então, mais de quase 40 quilos, né? É, Nossa. é, quase 50 quilos, na verdade, né? Uns 45 quilos, mais ou menos, em um mês, em 45 dias. Então, eu perdi ali quase 10 quilos
foi muito difícil, né? Esse período foi um período bem tenebroso na minha vida. E ali eu comecei a entender as pessoas quando passam por uma situação de depressão. Ali eu comecei a entender, porque eu fui lá no fundo do poço mesmo. Eu até brincava assim, que eu era o lodo do rio, que tava no fundo mesmo. E aí dali eu comecei a realmente. Eu fiquei nesse processo uns 30 dias. E aí depois algumas coisas foram acontecendo que foram me dando um fio de esperança. E aí eu fui É isso que eu ia levantando. perguntar, em que momento, assim, você virou a chave? Olha, a minha esposa teve papel fundamental, porque a gente era amigo de trabalho e quando eu sofri o acidente, eu namorava uma moça e aí a gente terminou porque eu descobri que ela estava me traindo. E aí eu fiquei sozinho, aí só piorou, mais ainda. Fui lá no fundo do poço. E aí um belo dia, um domingo, ela me mandou uma mensagem falando: Nossa, eu tive um sonho com você. O sonho é que a gente estava num sítio comendo frango de panela. Cara, eu não gosto de frango de panela e ela ama frango de panela, né? E ela falou que era uma coisa que remetia a algo muito agradável, um momento muito bacana. E ela me mandou essa mensagem para falar aquilo, né? E ela sabia do meu acidente, ela falou, poxa, como é que você tá e tudo mais. Falei, tô bem e tal. Ela falou, poxa, eu queria te visitar, mas aí eu não quero criar problema com a tua namorada. Falei assim, não, pô, pode vir, eu não tô mais namorando. E aí ela veio me visitar, a gente ficou, sei lá, umas 4 ou 5 horas conversando. E aí, na hora de ela ir embora, eu roubei um beijo dela. E aí, ali, a gente começou a nossa história, Que atrevidinho. que é atrevidinho. E naquele Que dia, bom que ele foi atrevidinho. foi atrevidinho. E naquele dia, Beijinho que salvou a vida. foi depois de tanto tempo sem me higienizar, sem cuidar de mim. Eu fiz a barba para poder receber ela, escovei o dente, né? O meu barbeiro pediu para ele vir na minha casa, cortar o meu cabelo, fazer minha barba. Então, dali, ela falou assim. Minha mãe conversou com ela e contou tudo o que estava acontecendo. E aí, ela falou assim: Cara, levanta daí, velho. Você ficar aí não vai adiantar nada. Então, já foi a primeira injeção ali, aquele choque de realidade, né? Falei, verdade, né? Poxa, eu sou novo ainda. Quando eu sofri o acidente, eu tinha 28 anos, né? Sou novo ainda, tenho muita coisa para fazer na vida. Não, vou levantar daqui. E já tinha essa ideia da amputação na cabeça. Eu falei, se não der certo a gaiola, eu vou fazer a amputação. Mas nunca comentei isso com ninguém. Fiquei com aquilo na minha cabeça e fui aguardando o Mas foi uma tratamento. decisão sua pensar em amputação ou alguém já tinha falado sobre isso com você? Quando eu comecei a ver as Paralimpíadas, né, o Parapan, e aí eu já sabia que eu poderia ter uma oportunidade ali caso não desse certo o tratamento da gaiola. E aí depois de 2 anos e pouco que eu tirei a gaiola, que eu vi que não deu certo, que eu sentia muita dor, era um incômodo muito grande, não conseguia andar sem muleta, sem bengala. Aí eu falei, poxa, fiquei ainda um ano ainda sem a gaiola, tentando resistir, arrumei um emprego, e aí quando eu vi que não dava mesmo, aí eu conversei com a minha família, e aí o pessoal, alguns foram a favor, outros foram contra, né? E o medo? Você sentiu medo nesse processo, dessa decisão? Tipo, Não você tava senti tão medo, não. confiante? Eu tava tão confiante, convicto, que o medo acho que ficou em último plano, assim. Realmente eu não senti medo, tava muito confiante, muito confiante. Sei lá, se desse errado, será que o tombo seria maior? Não sei também, porque deu tudo certo, né? Então, se tivesse dado tudo errado, eu não sei nem explicar o que aconteceria. Porque deu tudo certo, entendeu? E hoje você tá com a prótese, né? Tô com a prótese. Hoje minha Eu prótese é vejo uma você prótese. nas redes sociais, fazendo Sim, academia, fazendo as suas coisas. sim. E aí, quando eu protetizei, eu tenho um padrinho, chama Roberto Tuelho, acredito que ele vai ver esse conteúdo aqui. Roberto o quê? Roberto Tuelho. Roberto Coelho. Roberto Tuelho, tem o Paulo Almeida também, que são os meus padrinhos, né? Padrinhos, eu digo assim, essas pessoas surgiram na minha vida e são pessoas amputadas também. E aí eles me indicaram amputação, e aí eu consegui um médico que também viu a necessidade da amputação e tudo, e estava disposto a me ajudar. E aí eu consegui fazer a cirurgia e depois a protetização. O fato engraçado é que para conseguir, porque prótese é caro, é muito caro. Uma prótese pode chegar no valor de um carro. Nossa. E eu sabia que uma prótese do SUS não ia me atender, né? É uma prótese que poderia me machucar, poderia quebrar, até pelo meu próprio biotipo, né? O meu porte é um porte. Eu sou um ser humano de grande porte, né? Então, muito pesado. Então, a prótese do SUS não ia, ela ia quebrar, não ia me dar
a liberdade que eu queria. E aí eu recorri, já fui direto para prótese de alto padrão. E eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro guardado, não tinha nenhuma receita, não tinha linha de crédito, não tinha nada. E aí me deram esses, tanto o Tuelho quanto o Paulo Almeida, eles me deram um insight assim, falando, poxa, por que que você não faz uma rifa de uma moto? Compra uma moto e faz uma rifa. Aí eu falei, verdade, né? E aí conversando com meu primo Jordan, ele faz samba, ele toca, né, na noite e tudo, ele faz shows. Ele falou, cara, tem um centro comunitário na região do Arthur Alvim, por que que a gente não faz um samba com um pagode com feijoada? Eu falei, poxa, será que vai dar certo? Aí a gente fez. No primeiro momento a gente objetivou para fazer para 150 pessoas. Vieram quase 300 pessoas. Nossa. Então foi muito bom. Então a gente conseguiu angariar os fundos necessários. Eu fiz uma vaquinha também online também que a gente conseguiu arrecadar mais uma grana. E aí eu consegui comprar minha primeira prótese. Então Caramba. foi assim que eu comecei. E aí quando eu coloquei a prótese, aí tava feliz da vida com a prótese, né? E tanto o Paulo Almeida quanto o Roberto Tuelho, eles tinham uma pessoa dentro do Comitê Paralímpico. Por que que você não vai fazer tua reabilitação lá? Lá tem médico, tem fisioterapeuta, tem tudo lá. Vou para lá então. E comecei a ir para lá e os caras que eu vi na TV em 2015 estavam treinando lá no Comitê Paralímpico em 2018. Você tava do lado desses caras. Tava. Aqueles caras que te inspiraram antes de você fazer a Tudo. cirurgia. Eu tinha, Que eu loucura, tinha, que eu legal. seguia eles nas redes sociais, eu tinha fotos que eu tirava da TV com eles competindo, filmando, né, eles competindo, ganhando suas medalhas. E ali, passado 3 anos, eu tava lá treinando com eles. Tanto que quando eu mostrei pra eles, poxa, eu acompanho o trabalho de vocês desde o momento que eu tava no hospital. Mostrei pra eles, eles começaram a me ver de outra maneira. Eles me abraçaram, começaram a me ajudar com os treinos. E aí o técnico da seleção pegou e perguntou: por que que você não faz um esporte? Eu falei assim, eu nunca fiz nada assim relacionado a atletismo, para atletismo, nem nada. Falou, cara, por que que você não tenta fazer o arremesso de peso? Aí o auxiliar técnico me passou uns treinos e tal. E aí eu comecei a fazer, né, treinar para fazer a modalidade. E ele falou, pô, você leva jeito pra coisa. Eu falei, então eu quero tentar. Aí ele falou, ó, vamos tentar no disco. Aí no disco também, no lançamento de disco, ele viu que eu tava tendo um bom desempenho. Falou, cara, olha, o último brasileiro com esse tipo de amputação que você tem, que é no paratletismo, é dividido por categorias. Então você só compete com pessoas com a mesma deficiência que a tua. E aí, na minha categoria, não tinham muitos representantes. Falei, eu quero tentar então. Aí comecei a treinar tudo. Aí, passado ali 2018, quando foi em 2019, participei da minha primeira competição e consegui medalha logo na primeira. Participando com os atletas de todo o Brasil que já competiam há anos, né? Sério? Sério. Você com os Foi atletas de Paralimpíadas? Sim, sim, sim. Que legal, não Aí eu sabia. consegui morder um terceiro lugar. Em uma das modalidades só. Louco. Consegui no arremesso de peso. Aham. Uau. Aí todo mundo já, opa, esse cara aqui tem alguma coisa diferente. Aí eu continuei, aí aquilo me deu um gás para continuar treinando mais e mais. Aí fui me empenhando no treino. Ano de 2019 inteirinho, olha, eu me ralei todinho para conseguir. E aí quando chegou no final do ano, aí eu já consegui melhorar do bronze e fui para prata, nas duas modalidades, no disco e no peso. Falei, caramba, meu, isso aqui tem tudo para dar certo. Aí virou o ano, né? Eu já tava ali, né, como segundo lugar, melhor colocado do Brasil. E aí veio a pandemia. Aí a gente treinou em casa, tudo. E as competições só retornaram em 2021. Então passei 2020 todinho, 2021. Aí no final de 2021, passei literalmente o ano de 2020 só treinando, né? Não, mas só treinando você diz. Só treinando parte técnica e parte física, Mas, musculação. Mas você tava com patrocínio? Você tava trabalhando em. Como é que tava a Naquele sua parte? primeiro momento, não. Em 2020, não. Tá. O pessoal que eu fiz a minha prótese da clínica estava me ajudando com peças, fazendo alguns upgrades na minha prótese, né? Para poder melhorar o meu desempenho lá dentro das competições. E aí, quando eu participei da competição, logo quando retornou em 2021, com todos os protocolos por conta da Covid, já logo de cara já consegui minha primeira medalha de ouro. Já batendo o recorde da competição na minha categoria. Olha. Aí ali, tipo, já comecei a receber um monte de ligações. Caraca. Aí era marca de suplemento, loja de suplemento.
Você tem que contar loja sua de história materiais lá no grupo, esportivos. lá no AF também, Sim. né? Recebi vários materiais esportivos, né? De várias Mentira. empresas. Que legal! Aí o negócio eu falei, caramba, isso aqui. Como eu era um atleta frustrado, né? Tentei jogar basquete, tentei jogar vôlei, futebol, não consegui. Aí fui pro mercado de trabalho, ali me tornei um profissional, tudo. E sempre com aquela coisa, poxa, eu tentei ser um atleta e não consegui. Uhum. Aí com a deficiência eu vi a oportunidade de me tornar um atleta. Não sabia se seria bem sucedido ou alguma coisa do tipo. E aí eu aproveitei esse momento. Então, eu comecei a passar com nutricionistas de alto padrão, comecei a ter um acompanhamento muito bacana, tanto para a parte física quanto para a parte nutricional. E aí fui indo. Fui aproveitando, eu De aproveitei atleta esse mesmo, momento pra de atingir alta atleta, performance. vivendo como atleta de alta performance. E aí, quando eu realmente eu me estabeleci como um dos melhores atletas do Brasil na minha categoria, aí já comecei a pensar em Olimpíada, né? Porque não tem como você não começar a ter resultados e não pensar em alguma coisa maior, né? Só que a distância de um atleta que tá trabalhando bastante para um atleta de alta performance é uma distância grande, porque é uma linha muito tênue, né? Pode ser que agora que você tá ali bem próximo, mas os atletas também estão se esforçando e eles estão se distanciando de você. Então eu comecei a correr atrás deles, eles também estavam correndo para alcançar coisas maiores, né? Então começou a ficar muito distante para conseguir alcançar as marcas que eles tinham, né? Tô falando de atletas americanos, russos, chineses. Certo. E aí aí começou a ficar muito longe. E aí eu comecei a repensar essa questão de realmente tentar ser um atleta de alto desempenho, né? Tentar chegar numa Olimpíada. E aí eu acabei dando prioridade para minha família, porque nessa época eu já tinha filho, Ah, nisso tudo você já estava já casado. estava casado, tudo. Você tem um menino e uma menina, né? Eu A tenho mais eu tenho um novinha. casalzinho. Deixa eu perguntar, você casou com a que você roubou o beijo? Sim, Ah, com certeza. Opa! Boa pergunta. então Porque se a gente rendeu, for né? Boa, contar boa, tudo boa. isso, ano que vem já completa 10 anos que a gente tá junto. Olha. Então eu tô resumindo uma trajetória de 10 anos, né? É. Entendeu? Em março do ano que vem já completa 10 anos do meu acidente, né? Então, Caramba. esse ano completou 6 anos da amputação. Então, uma coisa foi puxando a outra, tudo, e eu fui entendendo que naquele momento eu tinha que ter mais um hobby como para-atleta do que realmente viver do esporte. Uhum. E aquilo já me satisfazia. Então, eu sabia que eu poderia trabalhar, assim como as pessoas têm como hobby crossfit, corrida de rua, maratona, artes marciais. Eu tenho Sim. um hobby que é o para-atletismo. Maratona Netflix. Isso é difícil, cara. Depois da. Infelizmente, meu hobby. Então, quando eu tava na Cada um tem um recuperação, hobby que merece. quando eu tava em recuperação, pós-acidente, cara, maratonei muitas séries, né? Mas depois não. Quando eu voltei a ser ativo novamente, aí eu tenho as contas, tudo, eu vejo lá os lançamentos, mas fico só namorando porque assistir mesmo que é bom, não consigo. Não, que eu tava falando assim dos hobbies, né? Tem gente que faz isso, faz aquilo, e tem gente que Netflix. faz as maratonas dos streams aí. É. Exatamente. Caramba, que doideira. Mas hoje você tá numa multinacional. Eu vi que você só passa em empresa Sim. grande também, né? Então, vamos contar, vamos falar real. Vamos trocar miúdos aqui. A pessoa. Para. Brincadeira. Já. Esse imitar o João Kleber. O João Clever. A pessoa Conta PCD aí. que tem qualificação profissional, dificilmente ela fica longe do mercado de trabalho. Porque as empresas hoje além das cotas, tem também a questão de diversidade e inclusão. Então, um espaço que antes era muito restrito, hoje eu já tenho lugar de fala, eu já tenho um espaço para ser mais ouvido. Então, hoje as pessoas, quando veem PCD e as minhas qualificações, aí já começa, vamos tentar ouvir essa pessoa. E aí, se você deixar eu chegar, é o que eu falo, eu desenrolo. É. Então, por me expressar muito bem, por falar bem, então eu consigo trazer para você o que você está buscando. Você é recrutador, é claro. E eu falo isso lá dou mentorias, né? Para profissionais que desejam desenvolver tudo. Esse ponto é como você se tornar um cara querido pelo mercado. Exato. Quando você chega, e a gente não tá falando de faculdades de grandes nomes, a gente não tá Não. falando de grandes certificações. Você precisa desenvolver um soft skill, um lado comportamental Sim.
que você se torna um imã para as empresas. Você não fica desempregado. Exato. E sabe o que eu acho legal? Quando você tem essa força dentro de você, Transmite. tipo, eu não fico desempregado porque eu sou bom, porque eu tenho qualificação e porque eu acredito no meu potencial. Sim. Cara, isso dá uma força e que você não fica mais com medo de ficar desempregado. Se a É. empresa não te quer, problema dela. Sim. Outras vão querer e você vai poder ser mais útil em outra empresa. É, e Sim. uma coisa muito assim, tô conhecendo o Paulão hoje, aqui agora. E assim, até ouvindo um pouquinho a sua história, o que ele traz muito forte é a questão da importância do autoconhecimento dos seus limites e das suas potencialidades. Isso Ele é o trouxe primordial. muito isso no seu Que discurso. às vezes nem mesmo a família, as pessoas que te amam, que te Sim. querem bem, não vão dar a melhor opção para sua vida. É você que tem que tomar a Ele, decisão através do da sua autoconhecimento, vida. ele tomou a decisão de fazer a amputação, Sim. tendo É. certeza de que isso era bom para você. Eu acredito que depois desse processo, você foi entender até onde você ia chegar, quais eram os seus limites, ou o que você precisaria melhorar em você. Sim. E eu Então, também tenho mais Poxa, uma coisa pra falar de vocês você. estão me avaliando, cara. Agora que É, eu percebi. Uma, você vê? Poxa uma vida. humildade, um sentimento de humildade, a sua arrogância, tipo, tem que ter, né? Eu nasci assim, eu tenho que ser assim, Sim. eu vou recuperar, eu vou tomar isso e vai, eu vou fazer fisioterapia, vai dar certo, tal. Você teve que voltar lá e falar, cara, e se isso, fico imaginando a sua cabeça lá, E e sim. se isso acontecer, for pro caminho da prótese, né, da amputação, o que eu vou fazer? Como é que será? Como é que vive uma pessoa amputada? Aí você começou a ver os caras do esporte, as Olimpíadas, Paralimpíadas. Comecei a ligar uma coisa na outra e ver que aquilo Isso, era cara, é de uma possível. humildade Sim, também, sim. que é, que é uma qualidade muito boa também no mundo corporativo, para quem deseja trabalhar, desenvolver profissionalmente. Sim. Porque às vezes todo mundo quer ser só top. É. E às vezes arrancar um pedaço do seu tornozelo, vou deixar de ser top. Eu vou ter... E não assim, Eu você sou o bichinho da goiaba, né? O pessoal vai ficar pensando, tipo, vai ficar se martirizando, ou então se retraindo. Eu trago, nas minhas palavras, uma confiança, mas é muito o que a Guta falou, o autoconhecimento é primordial, tanto para a área profissional quanto para tua vida. Então, se você se autoconhece, se você consegue entender os seus limites, entender aonde você pode chegar, você mencionou sobre os soft skills, né? A confiança é primordial. Eu tenho que ter embasamento, eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter o conhecimento necessário em tudo aquilo que eu estou falando. Eu não posso aqui chegar e falar alguma coisa sem ter o conhecimento necessário. Ou então, porque aqui nós somos formadores de opiniões. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então aqui existe um filtro, mas essa responsabilidade a gente carrega conosco. Então tudo que eu vou falar eu preciso saber o quanto isso pode atingir as pessoas, né? Pode ter alguém que pode estar ouvindo a gente que está passando por uma dificuldade, que precisava ouvir alguma coisa desse tipo, que é para dar o start para ela começar a sair desse ponto zero, desse marco zero. Poxa, eu tô aqui, sofri um acidente, porque no meu caso, eu fiz uma amputação através de uma cirurgia eletiva. E a pessoa que sofre um acidente acorda no hospital e tá sem um membro. Uhum. Nossa. Ou que ela perdeu a visão. Uhum. Ou que perdeu um órgão. É muito pior. O processo é muito mais doloroso. Eu tive ali pequenas gotas de conhecimento para eu conseguir me empoderar. Passei por um processo depressivo, mas depois consegui me reerguer. Mas não foi fácil, mas é um pouco melhor do que a pessoa nessa situação que eu mencionei. E eu quero entender uma coisa. Por que você não compartilhou com outra pessoa? Não deixou um comentário? Porque essas histórias aqui no Camargos Cast é justamente para te inspirar, para te levar numa reflexão de falar, cara, eu também posso chegar. Pô, cara que veio da periferia, sofreu acidente, sem verba, sem grana, né? Tomou toda essa jornada aí, tá aí que feliz, contente, contando a sua história com um sorriso no rosto, que muita gente poderia estar. Você teria todo o direito do mundo de estar ainda triste, né? Triste, mas não deve. Muitas vezes é o que acontece. Né? Às vezes tem toda a circunstância nos leva. Eu tenho o direito de estar triste, mas não deve. Sim. Busca a felicidade e tal. Você buscou vida, felicidade, alegria. Isso é muito legal de compartilhar. E essa é a razão que eu queria muito que você estivesse aqui. Pô, legal. Agora você vai ter a chance também de ouvir uma história muito legal da Guta, que também eu tive a oportunidade. Eu não conheço a história de vida da Guta, mas recentemente eu participei de um trechinho da vida dela que me deixou muito feliz de ver pra onde você foi parar. Vou marear, vai onde marear meus olhos. Não, porque eu fico imaginando, né,
a repercussão dentro da família. Sim, a Da gente que introdução. veio da quebrada, que veio que Sim. sem ter a A condição. introdução dela foi uma introdução já que eu já falei, nossa, É. deixa eu terminar logo aqui que eu quero ouvir, porque E realmente. ver onde ela tava no mês passado me deixou muito. Você não sabe a felicidade que eu tava. Quando você me Eu comentou, senti. eu fiquei muito animado. Eu fiquei muito Pior que eu feliz. senti. E eu fiquei assim, nossa. E eu fiquei impressionado até. Eu falei, gente, eu fico tão feliz com a coisa dos Com a outros. conquista dos outros. Mas eu fiquei, nossa, é muito legal. Que legal. Porque a gente sabe, né? Que é difícil, que o caminho não é fácil, que a gente tem que dar umas braçadas a mais aí, né? Sim. A gente tem que mostrar, a gente tem que, às vezes, estar com a gente mais arrumadinho do que deveria estar, mais Fazer 2 vezes mais. preparado que deveria estar. Enfim. Aí, conta um pouquinho, Guta, da sua história. Então, essa história é a continuação do trabalho que a gente vem fazendo, né, dentro do comitê e trazendo essa mensagem. Eu sempre falo que o comitê é muito de plantar semente, não eu tive essa oportunidade dentro do ambiente corporativo, mas é algo que vai além dos muros, né? É a mensagem que a gente leva para a família, que a gente leva para os colegas, que a gente tenta plantar várias sementes para realmente mudar toda essa estrutura que a gente já falou sobre, que vem se arrastando há muitos anos. Então, a gente prover do movimento, né? A gente ser o agente de mudança. E esse trabalho, ele fala muito sobre mim, eu como uma mulher negra periférica, né? Então eu entendi todo assim, como foi a dificuldade de eu conseguir acessar. Eu não tive referência de profissional, como eu falei, assim, a minha mãe foi enfermeira, mas depois ela acabou tendo que virar doméstica, empregada doméstica, trabalhando nas casas dos médicos que ela trabalhava junto lá do hospital. E, assim, não tive muita referência de como que eu ia seguir profissionalmente. A gente nunca tem, né? Então, sempre a gente vai sendo direcionado. Eu falo que a vida vai levando a gente dentro das É uma oportunidades. coisa, só um parênteses dessa coisa de ter referência e tal. No meu caso, eu vi os meninos lá da PL e tal, falando assim, vestibular, estudar pra vestibular. E Sim. eu ficava assim, quê? Que é isso? Que bicho é esse e tal? Porque também não tinha muito esse estímulo, Era algo assim, muito tipo, vai distante. fazer uma faculdade e tal. Acho que do lado da família do meu pai, na época, né, foi minha prima, a Kátia, que fez faculdade, era psicóloga, e depois eu. Então, assim, de uma família imensa, Uhum. né? Só dois. Então, só dois. Meu pai tem mais 10 irmãos. Eu entendo quando você fala assim de referências, Sim. somente nessa questão educacional, né? Sim. Eu te entendo do que você tá Eu fui a falando. primeira na minha família a fazer uma faculdade, né? É. A seguir. Então, e assim, já numa idade que já estava avançada com relação Eu aos também. outros alunos da Meus amigos sala. todos já Novos, fazendo né? faculdade. Sim. E eu ainda não tinha como. Não tinha como. Então, e todo Mas esse dá certo, viu? Desde que você começar tarde, né? Dá tempo, não existe né? cedo, Não tarde. existe cedo, tarde. Ainda há tempo. Você tem que Mas ser a o seu gente- autoconhecimento e entender o seu momento, né? Mas quando a gente é muito novo, o que acontece? A gente se compara, né? A gente fica buscando referência. Fica assim, puta, todo mundo fazendo, eu tô pra trás. Eu tava assim, preocupado demais. Falei, cara, minha vida, eu vou ser um fracassado? Porque eu não consegui fazer minha faculdade, nem consigo pagar minha faculdade. Como é que vai ser? Tal. Então, essa coisa da referência é muito importante. O ambiente da PL me ajudou muito nessa época de ver o que as pessoas estavam fazendo. Eu falei, opa, então eu tenho que buscar entender por quê, tal. Mas conta você a sua história, eu vou parar de te entender. Não, imagina, a gente tá batendo um papo aqui. Então, e aí tendo todo esse histórico, aí, como eu falei, o ambiente corporativo me deu essa oportunidade de eu trazer esses temas, né, de uma maneira, a gente sempre busca trazer de uma maneira leve. Como eu falei, eu tive que aprender muito, eu tive que desconstruir muitas coisas, porque a gente está falando de consciência negra, mas eu não tinha também a consciência negra. Eu não entendia qual era o reflexo disso na minha vida, o quanto eu vinha sofrendo, né, com o racismo estrutural na minha vida, o que isso tinha impactado para eu progredir, para eu crescer, para eu ocupar espaços. E eu vi o quanto era importante. Até a questão de aceitação mesmo, né, de me aceitar como uma pessoa, como uma mulher negra. Como o Michel já sabe da minha história, teve um momento da minha vida que eu tentei me embranquecer. Né? Que é aquela questão de você alisar os cabelos, de você clarear, de você ficar loira, de não querer ir pra praia, não querer tomar sol, pra pele ficar um pouquinho mais clara, pra você se encaixar num grupo que você vê que tem mais privilégio, né? E isso é muito ruim, porque você foge da sua identidade, você deixa de ser você, você quer ser um personagem. E o quão ruim é isso, né?
Então, ali eu tive a oportunidade de entender esse processo, de me autoconhecer, de ter essa consciência de quem eu sou e do porquê que eu era daquele jeito, do porquê que eu tava aquele pensamento, que aquele pensamento, ele foi construído, na verdade, foi um pensamento social que foi construído, que foi imputado e me enxertado no meu processo de crescimento, e como que eu faria essa mudança. Então, o comitê, como eu falei, né, ele me propiciou isso, e hoje a gente faz esse trabalho muito bacana, que é realmente disseminar essas informações, disseminar conhecimento, fazer com que as pessoas tenham a conscientização, que tenham a sensibilização, que façam um movimento como a Uzi fez com você, que façam outros movimentos também. E não foi um trabalho fácil, né? Não vamos romantizar, porque é um tema extremamente crítico, complexo de se tratar, e as pessoas precisam estar extremamente abertas para você dialogar sobre. Eu vou fazer um pedido. Ô, Ismael, acho que a gente tem que ajustar um pouquinho a Guta, porque joga a câmera pra ela. Acho que tá parecendo muito mais. Acho que tem que virar um pouquinho mais sua cadeira pra cá, pra essa câmera. Pra cá? Porque conforme você fala, você olha pra ele e. É aí. Aí eu acho que tá melhor assim, né? Melhor? Você me ajuda só pra ela ficar bem enquadrada. Acho que agora tá bom, né? Vai. Então, continuando. Desculpa, gente, que eu preciso que ela fique bem no vídeo. Eu vi que você estava incomodado com alguma coisa. Eu tava olhando ali, falei, tava só aparecendo o seu cabelo aqui. Assim, agora estamos vendo o seu rosto. Aí, vamos lá. Então, e aí com essa oportunidade, como eu falei, eu tive que aprender muita coisa, como venho aprendendo até hoje, para poder realmente a gente passar de uma maneira mais genuína e que as pessoas entendam, elas se sensibilizem, se conscientizem realmente do porquê de tudo, do porquê desse movimento ele precisa acontecer. E, como eu falei, não foi fácil, desde 2018 batalhando com isso, e o trabalho, ele foi crescendo, e não foi sozinha, eu tive apoio de muitas pessoas, hoje a gente tem o comitê lá cuidando de 4 recortes, né, de diversidade, e esses recortes se interseccionam, né, Olha que Paulão? legal. Porque realmente a gente tem pessoas que elas transitam por todos os recortes, então a gente nunca olha de maneira isolada. Eu cuido das questões étnicas e raciais, mas eu também tenho que olhar para a questão LGBT, a questão de gênero, a questão de pessoas com deficiência, porque um indivíduo ele pode transicionar por todos os recortes, então a gente não pode tratar de forma isolada. E isso fez a gente unir muitos grupos e potencializar muitas ações. E essa potencialização me deu a oportunidade de levar o nosso trabalho lá para o global, para o nosso global. Comitê Uau! Global. Então, como o Michel falou mês passado, eu tive a Ganhou oportunidade. visibilidade, a interseccionalidade. Olha que Exato. legal. A gente começou a linkar com os comitês, porque como a gente trabalha numa multinacional, então o comitê, ele tem, obviamente, ele tem estruturas em outros países também, né? E aí a gente fez um link com o pessoal dos Estados Unidos e tem uma reunião anual, né, para falar sobre ações, sobre como que vai ser o planejamento, quais são os nossos objetivos com relação a fazer o movimento, a realmente conscientizar as pessoas, a também a movimentar os números. E aí, esse ano eu fui convidada para ir lá para Nova York, né? Ó, imagina, da favela de Jaguaré pra Nova Que York. isso. Da favela de Jaguaré para Nova York, fui convidada para apresentar o nosso trabalho. E o Michel, assim, foi um super apoiador, porque quando eu contei para ele, eu falei assim, não, eu preciso levar um depoimento aqui do Brasil de alguém que esteja trabalhando junto comigo no comitê. E aí o Michel já veio na minha mente, conversei com ele na hora, ele topou. E assim, não só topou, como me apoiou em todos os sentidos, porque eu estava com muito medo. Né? Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, ia ter que apresentar o meu trabalho em inglês. Porque eu tem o me bloqueio identifiquei demais. Sabe o que aconteceu, Paulão? Eu vou ter que falar um pouquinho também. Quando eu fui para os Estados Unidos, naquele meu intercâmbio, eu tive oportunidade de trabalhar numa empresa, sabe igual desses programas de TV, assim, que compra aquela casinha velha e reforma, faz aquelas coisas? Então eu fui, o cara tá precisando de um gerente de projetos ali, tal, e eu fui lá. Aí, foi a minha primeira experiência numa empresa, em solo americano, numa empresa, né, do gringo lá, do Christian, e aí teve um dia que eu precisei fazer uma reunião de status reports para ele, para mostrar o andamento dos projetos, como que estavam as obras como é que fala isso em português? De renovation, que eles falam lá. De reforma. Reformas. Reforma, né? Renovação lá, que troca tudo, tira o pira, bota tudo novo. E aí eu fiz o meu status da humildade lá, minha timeline, tal, e eu assim, meu Deus do céu. E eu não tinha ninguém, assim, pra dar um... Da área, assim, pra Direcionamento lá, vai pra cá. Bom. Termômetro, né? Então fui com a bagagem mesmo, botei a bagagem profissional nas costas.
E fui, levei lá, e tava ele, o sócio dele, a secretária, não tinha um brasileiro ali, nem um latino, né? Pra me ajudar no inglês. E aí, lá fui eu, fiz a apresentação e tal. Falei, cara, esses caras vão achar isso aqui horrível, porque eles devem ter um sistema que deve cuspir isso aqui automaticamente. Aquele complexo de vira-lata, que graças a Deus eu eliminei da minha vida. Ali, naquele dia. E aí eu apresentei e eu levei impresso. Fui na papelaria lá, impressora laser, deixei impressinho numa pastinha, deixei lá. Se brilhar, eu dou. Se não. E aí eu tava muito inseguro, Sim. muito com medo. Mas tem até um treinamento que eu montei, que eu já tenho até um grupo para aplicar, sobre medo corajoso. Né? É meio. É bom esse nome, eu gostei. Medo corajoso. Porque eu tava ali com medo, mas, cara, tinha que ter coragem de mostrar. E mostrei. E o cara assim, olhando, ele falou assim: Sabe, eu tenho um gerente de projetos lá em Montana, que é um outro estado, eu tava em Utah. Aí eu, putz, o cara de Montana arregaça, faz uma coisa muito boa. Eu fiquei, ai, que vergonha. Ele nunca me mostrou nada parecido. Como você faz isso? Falei, Microsoft Project, né? As timelines, o gráfico de Gantt, né? Toda coisa de projeto. Ele falou, quero isso impresso. Eu falei, tá aqui. E foi gostoso de ver que ele andava com aquilo no carro com ele pra cima e pra baixo. E ele mostrava pros clientes, que tinha foto, e tinha, né, mostrando o status, como estavam as coisas. Ali eu entendi porque a gente precisa, e que eu tava tentando vai lá, vai lá, vai lá, não fica com medo, fala mesmo, tal, porque a gente acha que a gente tá aquém. E não estamos, não. É a síndrome do impostor, né? Exato. Nós não estamos, eu falo que o brasileiro é bom pra A caramba. gente acha que nunca é autossuficiente, nunca vai conseguir trazer alguma coisa de qualidade, porque tudo que é bom tá lá. Na verdade, cara, não. nós somos muito bons. Sim. E aí, aquele dia, caiu essa ficha, tipo, caramba. Então, foi bom pra caramba, porque eu tava com o inglês truncadíssimo, tava indo, blá, 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 the books on the table ali, é todo mais ensaiadinho, mas a mensagem foi passada. Eu entendi todo o feedback dele? Não, porque o cara desinvestou no inglês naquela época, eu tava aprendendo, então, tudo bem. O importante é ter passado e tal. Então, quando a Guta falou que ia, tal, eu falei, cara, eu lembrei daquele dia. Falei, nossa, ela vai estar lá em Nova York. Os caras vão estar mandando brasa no inglês, porque os nativos não tem. Os caras. Não. E aí a gente revisou a apresentação e tal. Foi. Ele revisou toda a minha apresentação e eu ensaiei aquela apresentação e assim, eu acho que num primeiro momento eu tentei me sabotar. De falar assim, não vou. Não vai dar. Vou dar uma desculpa, vou falar que não dá, vou falar que. Imagino isso. Inventei N situações para não ir. Mas aí depois eu comecei a pensar, falei assim, quando que eu vou ter uma outra oportunidade dessa? Exato. E você sabe, aquela conversa que nós O máximo que vai acontecer, eu não consegui apresentar. E às vezes é só precisamos estar. Lembra aquele papo que até que a Luana comentou num dos encontros? Sim. Às vezes a gente só precisa estar lá. Exato. Né? Nem fazer precisamos presença, falar nada. exatamente. Estar lá, porque só de estar naquele ambiente, quantos lugares você foi? Sim, E que só a minha presença já significou muito, já né? significou Eu também muito acredito nisso também, viu? E inspirava outras pessoas. Inspirava outras Falava, pessoas. "Caramba, olha, o cara tá aqui, tal. Aí você vai num lugar chique, né? Só tem você de negão lá, mas aí eu tenho certeza que aqueles funcionários que estão lá estão, um dia eu vou estar no lugar daquele cara. Isso é bom, né? De estar lá, O né? pessoal se identifica, né? Representatividade, né? Exatamente. O pessoal fala, nossa, caramba, tem uma pessoa aqui que, tipo, parecida comigo. Aí, às vezes, você vê os olhares, você vê que... Aí você quebra aquele gelo com um bom dia, com um oi. Aí você vê aquela proximidade, a pessoa já abre um sorriso. Isso é muito legal, né? A gente tem que entender também que esse papel, ele é fundamental também. Para que as pessoas vejam. Ontem, desculpa até atrapalhar, não é... Imagina. Ontem nós estávamos no Atacadão e o Atacadão dá oportunidade para pessoas surdas, né? Uhum. E ele era não verbal. Então ele se comunicava através de linguagem de sinal. E aí ele falou com o meu filho assim, e aí o meu filho já olhou para mim assim, ele tem 6 anos. Ele olhou para mim assim, ele viu que o rapaz não falava, que o rapaz fez uns gestos para ele, né? Aí eu falei para ele, eu só sabia bom dia.
em linguagem de sinal. Falei, filho, faz isso aqui pra ele. Aí na hora ele pegou, chamou o rapaz assim, ele pegou e falou, bom dia. E aí na hora, quando o cara viu, né, o funcionário, ele olhou assim pro meu filho, começou a bater, aí ele fez assim, né, que palmas é assim, né? Aham. Aí ele começou a fazer assim pro meu filho, o que que é isso? Eu falei, é a mesma coisa que palma, então faz assim também. Ele, ah, tá bom, tal. É. Ele tá me agradecendo, eu falei, você deu bom dia pra ele. E aí isso mudou o dia dele. Aí ele, nossa, mudou o dia dele. Eu falei, porque nem todo mundo sabe linguagem de sinais para se comunicar com ele. Então, às vezes, ele evita de se comunicar com os clientes porque nem todo mundo sabe linguagem de sinais. Como você deu um bom dia para ele ficou muito feliz. Aí ele entendeu. Aí tudo aquilo fez sentido para ele. E aí agora ele está querendo aprender linguagem de sinais. Olha Então, que bacana. são coisas que a gente, quando a gente se junta, né? Então a pessoa sente uma coisa muito bacana. Então, para aquele rapaz foi importante aquele bom dia. Então, quando você chega no local que geralmente não tem pessoas negras, e aí quando tem o pessoal que está ali nos bastidores, que está na limpeza e vê alguém lá consumindo aquilo, fala, poxa, caramba. E aí você dá um bom dia, a pessoa nossa, dá um sorriso para você, vê que você não é igual aquelas outras pessoas que às vezes deixa passar desapercebido, né? Uhum. Então imagina, você lá em Nova York, saindo lá, as pessoas da sua família, seus amigos e tal, Sim. deve ter gerado ali um movimento. Nossa, Né? Certeza, um orgulho muito grande, Muito. né? Quando, Nossa. a partir do momento que eu falei, né? E a sua mãe? Nossa, minha mãe, minha mãe não acreditou, desacreditou. Minha mãe, meu pai, desacreditaram, né? Mas assim, eles desacreditaram, mas eles esperam isso, eles esperam isso, entendeu? Assim, porque eles veem o quanto a gente se esforça, obviamente, para estar ocupando esses locais, para estar crescendo, para estar sendo representatividade para outras pessoas. Então, eu converso muito com a minha mãe e eu sinto dela, vejo esse orgulho no olhar dela e o que ela espera de mim, né? Então, eu acho que ela sentia que um dia esse movimento maior ele ia começar a acontecer, né? Como tá acontecendo agora. E realmente, assim, pra mim, quando eu pisei em solo americano, eu comecei a chorar, porque nunca, gente, nunca, nem nos meus sonhos eu Ah, você pensei. já foi? Nunca tinha ido. Ela foi? Foi a Foi. primeira já vez. foi o, Já Já aconteceu. o evento já aconteceu? foi. Aham. Ah, tá. Não, então tá bom. Já aconteceu, foi mês passado, outubro, finalzinho de Eu outubro. quero saber como é que foi. No finalzinho de outubro e, assim, fiquei uma semaninha lá, né, com o pessoal. E, assim, toda a questão, eu não fui lá porque eu queria conhecer os Estados Unidos. Eu fui convidada para levar um tema que eu acredito, né, que a gente aborda aqui, que a gente aborda dentro de um contexto corporativo, que obviamente a gente expande isso, como eu falei, expande isso para outros horizontes. E esse trabalho, ele foi reconhecido de uma forma que eu estava lá falando sobre ele. Então, e ainda representando a minha organização aqui no Brasil. Então, estava levando o nome da empresa, levando o nome do Brasil, levando o nome do nosso trabalho, levando o nome de todos os líderes de diversidade também, que atuam também, que fazem esse trabalho, levando o nome de todos os aliados, inclusive o Michel lá que participou, mesmo online, participou da minha apresentação, ele estava lá na telinha. Então, assim, isso é muito gratificante, porque você vê o trabalho ganhando força, assim, algo que no passado, às vezes, porque realmente dá uma baixa, a gente se depara com N situações que faz com que realmente você queira retroceder e fala assim, não, acho que isso aqui não vai dar, Não vai dar certo. não vai dar certo, mas não. Você tem que persistir e acreditar. Primeira coisa é acreditar, que é o que você trouxe na sua fala, Sim. no seu discurso, realmente acreditar e emanar essa energia de que vai dar certo. Não, vai dar certo, vai acontecer. E que tudo é um processo. Às vezes o processo ele não vai acontecer na velocidade que você está esperando. Ele vai acontecer no momento e da forma que ele tem que acontecer. O que importa é você ter constância, realmente você insistir e você continuar plantando as sementes. Nossa, sensacional. Muito bom, né? Caramba. Gente, Eu precisava ouvir isso hoje. gente. Já aparece? Tá terminando? Já aparece? Tá terminando ou não? Hã? O tempo acabou. Acabou? Já deu. Já? Meu Deus do céu. Mas foi sensacional essa tua fala. E a gente vê que como a gente se identifica, né? No poder do querer, né? De estar ali, de fazer acontecer, Sim. de tá aparecendo pro mundo. Ali você apareceu pro mundo, né? E fora pra tua família, deve ser um orgulho, assim, sensacional.
como foi pra mim também me ver, tipo, superando esse momento, tendo conquistas, né? Tanto na família, quanto os amigos, as pessoas próximas, né? Como o Michel mencionou também. Poxa, eu não acompanhei de perto, mas vi algumas coisas que você compartilhava nas redes sociais. Acho que pra você também esse momento foi assim, sublime, foi único, foi tudo aquilo que você imaginava e mais um pouco, né? Sim. Nossa, sensacional. Eu E- precisava ouvir isso de qualquer forma. Pra Não, mim foi foi, muito bom. Obrigado pô, pela valeu muito a participação de pena. vocês. Obrigado pela foi, o papo foi bom. Tô sozinho, meu brother não veio, não chegou. Cadê? Edu! Edu não conseguiu chegar, mas tá um caos de trânsito, um problema lá no Rodoanel. Eu quero falar aqui, fazer um agradecimento a 3 nomes que você falou aí, que eu anotei, porque eu acho que o que eles fizeram na sua vida foi muito importante. Então, Roberto, Tuelho, Paulo Almeida e o Jordan no pagode da feijoada. Também, nossa, foi Muito sensacional. legal, é importante fortalecer, né? Um ajudando Muito. o outro, a gente tem que. E gostei que você trouxe os nomes, você falou tal, Sim, porque sim. tem que, né, agradecer, lembrar, é muito bom. Nesses Você é o momentos é cara. muito importante a gente ter uma rede de apoio, né? Nossa, É. muito. E esse foi um diferencial, bem lembrado. Nossa, você tocou num ponto. A rede de apoio, né? A família, os amigos também, foi fundamental. É. Eu acho que tudo move a rede de apoio, que nem eu falei também, para esse momento que foi extremamente difícil, que eu queria me boicotar. Eu também tive uma rede de apoio muito boa, tanto o Michel também, que me ajudou diretamente, mas dentro da companhia também, várias Aham. pessoas fizeram um movimento para que tudo desse certo, para que realmente eu conseguisse ir lá. Minha família, além da minha família, né, para essa experiência, para mover essa experiência. Eu acho que quando a gente tem essa rede de apoio forte, fortalecida, é muito mais fácil das coisas darem certo. Então, vou deixar você, Guta, depois o Paulão. Tem aqui uma câmera ali, deixa uma mensagem para quem tá te assistindo. O que você diria pra Guta lá de trás, pequenininha, lá da comunidade? O que você olharia para você diria para ela hoje, com tudo que você viveu? Eu diria para ela que valeu a pena acreditar na potencialidade, se autoconhecer, entender ali que todas as limitações não eram barreiras, na verdade eram só pequenos obstáculos ali que ela teria que enfrentar de alguma forma, para hoje ela estar reconhecendo toda a sua trajetória, que é importante realmente a gente olhar para trás e entender cada passo que foi dado ali para você chegar onde você é hoje. E não, sabe, desmerecer em nenhum momento da sua vida, porque todos eles foram importantes para te transformar no que você é hoje. Muito bom. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigadão Eu que mesmo. agradeço mais uma vez. Paulão, o que você diria pro Paulinho? Já foi Paulinho, Paulão. Já foi o menininho. O que você diria Olha, eu gosto lá muito de atrás? música, né? E eu vou trazer um trecho de uma música que retrata isso, né? O que eu falaria pro Paulo do passado lá, criancinha. Eu falaria o seguinte: o que você chama de processo, os verdadeiros chamam de escola. Deus chama de processo o que você chama de demora. Então, saber, até a Guta trouxe, né, esse contexto, de que as coisas têm que acontecer no momento que elas têm que acontecer. E quando você tem uma rede de apoio, parece que tudo isso fica um pouco mais fácil. E é exatamente isso. Parece que o processo que tende a ser tortuoso parece ser um processo que você é difícil, mas você vai conseguir passar por ele. Exato. Muito bom. Obrigado também, hein, Paulão, por Obrigado. ter vindo. Você quer me ajudar aqui? Me despedir? Quer me ajudar? Tudo bom, prazer, Eduardo. Prazer. Eu tava tipo o Zezé sem o Luciano. A Sandy sem o Júnior. É verdade. Eu falei, meu Deus. Foi bom. Eita, que A maravilha. Muito prazer, Guta. Prazer, Augusta, Eduardo. Eu chamo de Guta, eu chamo de Du. E o Paulo Porfírio. Prazer. O Paulão. Muito bom te conhecer, Eduardo. Que papo incrível. Foi Mas muito com bom, certeza, hein? com certeza. Foi muito bom, não foi, Eduardo? Papo maravilhoso, construtivo. Vou colocar uma IA aqui do lado. Ismael. Rapaz, nós conseguimos chegar, hein? Nossa, tô cansado de tanto dirigir. Eu imagino. Meu Porque Deus, eu vim de cara. Itaquera, eu gastei 2 horas, e o previsto era 1 hora e. Caraca. É, Era tava- pra eu ter chegado.
pelo previsto do Waze, quando eu saí de casa, 4h15. Olha a hora que eu tô chegando. Meu Deus. Deus do Que céu. loucura, né? Difícil. E eu que tava dentro da cidade também, cheguei um pouquinho atrasado também, mas. Maravilha, mas estamos aqui. Muitíssimo obrigado aos dois por terem aceito o convite de vir ao nosso canal, Camargos Cast, compartilhar a experiência de vocês. Sem dúvida nenhuma, né? Meu parceiro, meu primo, conduziu maravilhosamente bem aí. Com certeza. E agora eu tô curioso pra ouvir, Agora você vai ter que assistir. pra assistir. Tô curioso, eu tava ansioso por esse bate-papo, agora vamos Poxa, lá, né? podia ter Caramba. colocado online, né? Feito uma videochamada. Uma hora que eu Você poderia ter colocado ele ali, ó. Você pensou nisso? Verdade. Não, fiquei pensando assim, cara, isso acontece, o que a gente poderia fazer pra ele poder ir acompanhando? E quando chegasse, já pelo menos teria, E o sinal ia até ficar estável, porque com o trânsito parado ia dar certinho, cara. né? A gente tem que. Aí eu fiz bastante coisa no trânsito mesmo, hein? Nossa, fiz, hein? Eu não duvido, Du. Tu tem nada pra fazer, cara. Tu tem que Meu inventar, né? Você Senão você poderia reclama. fazer, porque se liga no Instagram e todo mundo já ia ver também junto. Vídeo chamada no WhatsApp, né? É, Vídeo chamada. vídeo chamada, eu imaginei alguma coisa assim, eu pelo... Vamos fazer isso na próxima. Se for necessário, né? Se for necessário. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Então encerramos? Encerramos. né? Caramba, cheguei pra encerrar. Que coisa, hein? Chave de ouro. Maravilha. Vamos que vamos. Então. Vamos que vamos, gente. Muito obrigado por hoje e Camargos Cast terminando por aqui. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Muito bom.